Psicanálise. O curso definitivo em 30 lições sobre a alma humana por que repetimos os mesmos erros, como se fossemos atores presos em uma peça cujo roteiro não conseguimos ler. Por que sonhamos com as coisas que sonhamos, tecendo narrativas absurdas e reveladoras na calada da noite? De onde vêm as nossas ansiedades mais inexplicáveis, os nossos medos mais irracionais, os nossos amores mais avassaladores? Por que dizemos uma coisa quando queríamos dizer outra? Estas são as questões fundamentais da experiência humana. E no final do século XIX, em Viena, um médico neurologista chamado Sigmund Freud teve a audácia de propor um método, uma ciência, uma arte para investigar sistematicamente este território desconhecido. Ele a chamou de psicanálise. Este vídeo não é um resumo. É um curso completo, uma descida guiada aos estratos mais profundos da nossa mente, uma jornada através das 30 lições mais importantes que a psicanálise, de Freud aos seus mais brilhantes sucessores, nos ensinou sobre nós mesmos. Não se trata de um manual de autoajuda ou de uma coleção de curiosidades. Trata-se de uma expedição intelectual rigorosa e transformadora, que irá equipá-lo com um novo vocabulário e um novo mapa para navegar na complexidade de sua própria vida emocional e na dos outros. Vamos explorar o inconsciente, decifrar os sonhos, entender os mecanismos de defesa que nos protegem e nos aprisionam, e confrontar o mal-estar que é o preço da própria civilização. Prepare-se para uma jornada que exige coragem. A psicanálise não oferece respostas fáceis nem consolo barato. Pelo contrário, ela nos convida a encarar as verdades mais desconfortáveis sobre nossos desejos, nossas contradições e nossas ilusões. Cada uma das 30 lições que se seguem é uma ferramenta para desvelar o que está oculto, para dar nome ao que não tem nome, para, enfim, nos tornarmos um pouco mais íntimos de nós mesmos. Ajuste sua atenção, pois estamos prestes a iniciar a mais fascinante de todas as viagens, a exploração do continente desconhecido que habita dentro de cada um de nós. Módulo 1. A arquitetura da mente. O inconsciente existe e governa. A primeira, mais fundamental e mais desestabilizadora lição da psicanálise é a afirmação da existência do inconsciente. Antes de Freud, a filosofia ocidental, em grande parte, equiparava o psíquico ao consciente. O ser humano era visto como um ser racional, mestre de suas decisões e pensamentos. A revolução freudiana foi a de destronar a consciência de seu lugar de soberania, postulando que a maior parte da nossa vida mental ocorre fora do nosso campo de percepção. O inconsciente não é um mero porão de memórias esquecidas, mas um sistema ativo, dinâmico e pulsante, regido por leis próprias, o processo primário, que constantemente influencia e, em muitos casos, determina nossas ações, sentimentos e escolhas. Essa força invisível se manifesta de inúmeras maneiras em nossa vida cotidiana, provando sua existência a cada passo. Ela se revela nos nossos lapsos de linguagem, os chamados atos falhos, quando uma palavra indesejada escapa e trai uma verdade oculta. Ela se expressa em nossos sonhos, que tecem com restos do nosso dia a realização de desejos que sequer sabíamos possuir. A vemos em ação nos nossos sintomas, aquelas dores ou comportamentos irracionais que nos afligem sem causa aparente. E, de forma mais crucial, ela governa nossas escolhas mais importantes, como a seleção de um parceiro amoroso, que muitas vezes parece responder a uma lógica misteriosa, uma atração que simplesmente acontece, mas que, para a psicanálise, é o resultado de complexas tramas inconscientes. A internalização desta lição é o primeiro passo para qualquer forma de autoconhecimento genuíno. Ela nos convida a uma postura de humildade e curiosidade em relação a nós mesmos. Se não somos os mestres em nossa própria casa, então cada uma de nossas certezas deve ser posta sob suspeita. Deixamos de tomar nossas razões pelo seu valor de face e começamos a nos perguntar: o que mais está em jogo aqui? Que desejo ou medo não reconhecido está motivando esta minha ação? Essa pergunta abre um universo de investigação interior, transformando a vida de uma série de eventos aleatórios em um texto rico e cheio de significado, à espera de ser decifrado. 2. Somos movidos por pulsões, não por instintos. A psicanálise nos ensina a fazer uma distinção crucial entre o instinto animal e a pulsão humana. O instinto é um padrão de comportamento fixo, biologicamente determinado, com um objeto e um objetivo pré-definidos para a sobrevivência e a reprodução. A pulsão, Trieb, por outro lado, é uma força muito mais plástica e complexa. É uma excitação interna, uma pressão constante que impulsiona o aparelho psíquico a trabalhar, mas cujo objeto não é dado pela natureza. O objeto da pulsão é contingente, variável e pode ser substituído ao longo da vida, sendo determinado pela história de cada sujeito. Freud postulou a existência de duas grandes classes de pulsões, em um dualismo que rege toda a vida psíquica. De um lado,
as pulsões de vida, que ele agrupou sob o nome de Eros, cuja meta é unir, construir, complexificar e preservar a vida. Elas englobam tanto a sexualidade quanto a autopreservação. Do outro lado, e esta foi uma de suas ideias mais controversas, as pulsões de morte, ou thanatos, uma tendência fundamental de todo ser vivo a retornar ao estado inorgânico, à quietude, ao inanimado. Essa pulsão se manifesta externamente como agressividade e destrutividade, mas internamente como uma compulsão à repetição de experiências dolorosas. Compreender que somos seres pulsionais, e não instintuais, é entender a fonte da nossa imensa criatividade, e ao mesmo tempo, da nossa capacidade para a perversão e a autodestruição. É porque nossos objetos de desejo não são fixos que podemos nos apaixonar por pessoas, por ideias, pela arte ou pela ciência. A plasticidade da pulsão é o que permite a sublimação, a cultura e a própria civilização. Contudo, essa mesma ausência de um trilho natural é o que nos deixa vulneráveis a fixações, a sintomas e a uma busca por satisfação que pode nunca ser plenamente alcançada, mantendo-nos em um estado de perpétua inquietação. 3. O recalque é o pilar da nossa sanidade e do nosso sofrimento. Para que um ser humano possa se tornar um sujeito social, capaz de viver em comunidade, uma operação psíquica fundamental precisa ocorrer, o recalque ou repressão. Trata-se do mecanismo de defesa primordial pelo qual o ego, para se proteger, expulsa e mantém à distância da consciência as representações, ideias, imagens, pensamentos, ligadas a uma pulsão cuja satisfação seria perigosa ou inaceitável. O recalque não é um ato consciente de esquecer. É um processo inconsciente e ativo, que exige um gasto constante de energia para manter a barreira que impede o conteúdo recalcado de retornar. Este processo é absolutamente estruturante. Sem o recalque de nossos desejos incestuosos e parricidas do complexo de Édipo, por exemplo, a estrutura familiar e a lei social seriam impossíveis. Sem a repressão de grande parte da nossa agressividade, a convivência pacífica seria uma utopia. O recalque, portanto, funda a neurose normal, que é a condição de todo ser civilizado. Ele cria a divisão entre o consciente e o inconsciente, sendo a pedra angular sobre a qual todo o nosso edifício psíquico é construído. O problema é que o recalque, apesar de necessário, é a fonte de todo o sofrimento neurótico. A energia gasta para manter o conteúdo indesejado fora da consciência é uma energia subtraída do ego, que se torna empobrecido. Mais importante, o que é recalcado nunca é totalmente silenciado. Como veremos a seguir, ele insiste em retornar, e a forma como ele retorna é o que chamamos de sintoma. Portanto, o mesmo mecanismo que nos salva da psicose e nos permite viver em sociedade é aquele que nos condena a uma vida de conflito interno e de satisfações parciais e disfarçadas. 4. O recalcado sempre retorna. A quarta lição é o corolário direto da terceira. Nada que é enviado para o inconsciente através do recalque fica quieto. A pulsão recalcada continua ativa, buscando incessantemente por vias de descarga e satisfação. Freud descobriu que o inconsciente não conhece negação nem o tempo. O que foi recalcado na infância continua a exercer sua força no presente com a mesma intensidade. O retorno do recalcado é o princípio que explica a maioria dos fenômenos psíquicos que a psicanálise se dedica a estudar, pois eles são a prova viva da existência e da insistência do inconsciente. As vias para este retorno são engenhosas e, muitas vezes, surpreendentes. A mais famosa é o sintoma neurótico. Uma fobia de cavalos, por exemplo, pode ser o retorno disfarçado de um medo do pai. O ato falho é outro exemplo clássico. Quando chamamos alguém por um nome errado, não é um simples engano, mas a emergência de um pensamento inconsciente que se sobrepõe à intenção consciente. Os xistes e o humor também são veículos para o retorno do recalcado, permitindo-nos dizer verdades agressivas ou sexuais de uma forma que a censura social normalmente não permitiria. Essa lição transforma nossa visão sobre os erros e acidentes da vida cotidiana. Eles deixam de ser meros acasos para se tornarem mensagens cifradas, pistas valiosas que nosso inconsciente nos envia. Aprender a prestar atenção a esses pequenos deslizes, a essas estranhezas do nosso comportamento, é aprender a ouvir a voz do nosso próprio desejo. A psicanálise nos ensina que não há nada de aleatório na vida psíquica. Cada detalhe, por mais insignificante que pareça, está conectado a essa teia de significados ocultos, e o retorno do recalcado é o movimento constante que mantém essa teia viva e vibrante. 5. O sonho é a via régia para o inconsciente. Para Freud, o sonho não era uma coleção de imagens sem sentido, mas a criação psíquica mais rica e reveladora que possuímos. Ele o chamou de a via régia para o conhecimento do inconsciente, pois no estado de sono, a censura do ego está relaxada, permitindo que os desejos recalcados se manifestem de forma mais clara do que em qualquer outro lugar.
A tese central de A Interpretação dos Sonhos é que todo sonho é a realização, disfarçada, de um desejo. Mesmo sonhos de angústia ou punição são, em última análise, a realização de um desejo do superego de punir o ego por um desejo proibido do id. A genialidade de Freud foi a de distinguir entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. O conteúdo manifesto é a história que lembramos, muitas vezes bizarra e ilógica. O conteúdo latente são os pensamentos, as memórias e, principalmente, o desejo infantil e recalcado que deu origem ao sonho. O trabalho do sonho é o conjunto de mecanismos que transformam o conteúdo latente, proibido, no conteúdo manifesto, aceitável. Os principais mecanismos são a condensação, que funde vários elementos em uma única imagem. Uma pessoa no sonho pode ser a combinação de seu pai, seu chefe e um amigo, e o deslocamento, que move a carga emocional de um elemento importante para um detalhe aparentemente trivial, para enganar a censura. Aprender a olhar para os sonhos através desta ótica é como aprender uma nova língua, a língua do nosso próprio inconsciente. Deixamos de descartá-los como absurdos e passamos a vê-los como cartas enviadas de uma parte profunda de nós mesmos. A análise de um sonho, que envolve associar livremente sobre seus elementos, permite refazer o caminho do trabalho do sonho, decodificando seus símbolos e revelando o desejo fundamental que ele encena. É um convite para levar a sério nossa vida onírica, reconhecendo-a não como uma fuga da realidade, bate como uma expressão da nossa verdade mais íntima. 6. O complexo de Édipo estrutura a vida amorosa. No coração da teoria freudiana sobre o desenvolvimento humano, encontra-se um drama familiar de amor, ódio, desejo e rivalidade que ele, buscando uma analogia na tragédia grega, chamou de complexo de Édipo. Longe de ser apenas sobre um desejo literal, o Édipo é a estrutura triangular fundamental através da qual o sujeito se insere na cultura e aprende a lidar com a lei. Na sua forma mais simples, a criança desenvolve um apego amoroso intenso pelo genitor do sexo oposto e vê o genitor do mesmo sexo como um rival a ser eliminado. Esta constelação de desejos é a primeira experiência de um amor total e de um ódio mortal. O desenvolvimento saudável exige a superação ou o declínio do complexo de Édipo. Diante da impossibilidade de realizar seu desejo incestuoso, uma impossibilidade imposta pela realidade e pela ameaça simbólica da castração, a criança renuncia. Ela recalca seus desejos e, em um movimento crucial, passa a se identificar com o rival, o genitor do mesmo sexo, internalizando suas proibições e valores. É neste momento que o superego é formado e que a criança se submete à lei simbólica que rege a sociedade. O Édipo é, portanto, o cadinho onde nossa identidade sexual e nossa consciência moral são forjadas. As marcas desta travessia nos acompanharão por toda a vida. A forma como cada um de nós navegou por este drama primordial irá estruturar profundamente nossas futuras escolhas amorosas, nossa relação com figuras de autoridade e nossa posição diante do desejo e da lei. Muitas vezes, sem perceber, buscamos em nossos parceiros traços de nossas primeiras figuras de amor, ou repetimos com nossos chefes a mesma dinâmica de rivalidade que tínhamos com nosso pai ou mãe. Compreender a nossa própria novela edípica é, portanto, uma chave poderosa para decifrar os padrões repetitivos que governam nossas relações mais íntimas e nossa vida social. 7. Nossa mente é um campo de batalha, id, ego e superego. Para dar conta da complexidade dos conflitos psíquicos, Freud desenvolveu um segundo modelo da mente, sua famosa segunda tópica. Ele a descreveu como um aparelho composto por 3 instâncias distintas, com interesses muitas vezes antagônicos, o id, o ego e o superego. Essas não são regiões do cérebro, mas funções psíquicas. O id, em alemão, S, ou isso, é a parte mais primitiva e original da mente, o reservatório das pulsões, totalmente inconsciente. Ele opera segundo o princípio do prazer, buscando a descarga imediata da tensão, sem qualquer consideração pela realidade ou pela moralidade. Em oposição ao id, desenvolve-se o superego, ou supereu. Ele é o herdeiro direto do complexo de Édipo, formado pela internalização das ordens e proibições parentais e das normas sociais. O superego é a nossa instância crítica, a nossa consciência moral, o nosso ideal de eu. Ele nos julga, nos pune com sentimento de culpa e nos impulsiona à perfeição. Muitas vezes, ele pode ser ainda mais cruel e inflexível do que as figuras parentais originais. Prensado entre esses 2 senhores tirânicos, encontra-se o pobre ego, o eu. O ego é a parte da mente que está em contato com a realidade externa e que tenta mediar os conflitos. Ele opera segundo o princípio da realidade, buscando satisfazer as demandas do id de uma forma que seja segura e socialmente aceitável, ao mesmo tempo em que tenta aplacar as críticas do superego. O ego é o executivo da personalidade,
mas um executivo fraco, que vive sob a ameaça constante de ser dominado pelo id ou esmagado pelo superego. A maior parte do nosso sofrimento psíquico, a nossa angústia, nasce da luta do ego para manter o equilíbrio precário entre essas três forças. Com certeza. Continuarei a desenvolver o roteiro a partir da lição 8, mantendo rigorosamente estrutura de 3 parágrafos densos para cada uma das lições restantes, aprofundando o conteúdo para consolidar este curso definitivo sobre psicanálise. Módulo 2. Os mecanismos da alma e os labirintos do afeto. 8. Usamos máscaras para nos defender da realidade. Mecanismos de defesa. Se o recalque é a operação fundante que divide o psiquismo, o ego, em sua luta constante para mediar os conflitos, desenvolve todo um arsenal de outras estratégias defensivas. Anna Freud, filha de Sigmund, foi pioneira na sistematização desses mecanismos de defesa, mostrando como eles são essenciais para nos proteger da angústia e para manter o nosso equilíbrio psíquico. Eles são as ferramentas inconscientes que usamos para distorcer a realidade quando ela se torna demasiado ameaçadora para o nosso eu, funcionando como máscaras que nos permitem continuar a nossa performance na vida. Vemos esses mecanismos em ação a todo momento, em nós e nos outros. A projeção, por exemplo, é o ato de atribuir a outra pessoa um sentimento ou desejo que é nosso, mas que nos recusamos a reconhecer. O marido infiel que acusa a esposa de traição é o exemplo clássico. A negação é uma recusa mais direta em perceber um fato da realidade, como o alcoólatra que insiste que não tem um problema. A racionalização nos permite criar explicações lógicas e nobres para ações cujas motivações reais são inconscientes e menos admiráveis. E a formação reativa, de forma ainda mais engenhosa, nos faz adotar um comportamento e um sentimento exatamente opostos àqueles que foram recalcados. Uma pessoa com fortes desejos agressivos pode se tornar excessivamente gentil e solícita. Aprender a identificar esses mecanismos em nós mesmos é um passo crucial no processo de autoanálise. A questão não é eliminá-los, pois eles são, em certa medida, necessários para a sobrevivência psíquica, mas sim reconhecer quando seu uso se torna excessivamente rígido, empobrecendo nossa experiência e limitando nossas possibilidades de vida. Ao perceber que nossa raiva de um colega de trabalho é, na verdade, uma projeção da nossa própria ambição, ou que nossa generosidade excessiva é uma formação reativa contra uma avareza recalcada, abrimos a possibilidade de nos relacionarmos com nossos sentimentos de uma forma mais honesta e integrada, substituindo a rigidez da defesa pela flexibilidade da consciência. 9. O passado se repete no presente, a transferência. A 9ª lição revela uma das descobertas mais brilhantes e a ferramenta terapêutica mais poderosa da psicanálise, a transferência. Freud observou um fenômeno curioso e recorrente em seus pacientes. De forma espontânea e inconsciente, eles começavam a dirigir ao analista sentimentos, desejos e padrões de relacionamento que não pertenciam à situação atual, mas que eram repetições exatas de suas relações com as figuras mais importantes de sua infância, como os pais. O paciente, em suma, transfere para a figura do analista o seu passado, revivendo no aqui e agora da sessão analítica. A transferência pode ser positiva, na forma de amor, idealização e confiança, ou negativa, na forma de ódio, desconfiança e rivalidade. O crucial é que o analista, através de sua postura neutra, se oferece como uma tela em branco para que essa projeção possa ocorrer da forma mais clara possível. Quando um paciente se apaixona pelo analista, ele pode estar revivendo seu desejo edípico pela mãe. Quando desafia constantemente, pode estar reencenando sua rivalidade com o pai. A beleza e a potência deste fenômeno residem no fato de que ele traz o conflito inconsciente para o campo de batalha da análise, permitindo que ele seja vivido, observado e interpretado em tempo real. Fora do consultório, a transferência está em toda parte. Ela explica por que nos apaixonamos por pessoas que nos lembram nossos pais, por que repetimos com nossos chefes a mesma dinâmica de submissão ou rebeldia que tínhamos na infância, e por que certos tipos de pessoas despertam em nós reações emocionais intensas e aparentemente desproporcionais. Compreender o conceito de transferência nos dá uma chave para decifrar nossos próprios padrões de repetição. Ela nos permite perguntar: esta emoção que estou sentindo pertence realmente a esta pessoa, ou estou transferindo para ela um roteiro antigo? Que história do meu passado estou tentando reencenar nesta relação? 10. O analista também sente a contratransferência. Se a transferência é o que o paciente projeta no analista, a 10ª lição nos ensina sobre a contrapartida inevitável, a contratransferência. Este conceito se refere ao conjunto de todas as reações emocionais, conscientes e inconscientes, que o analista experimenta em resposta ao paciente. Inicialmente, Freud via a contratransferência como um obstáculo, uma interferência pessoal do analista que deveria ser eliminada. Contudo, pensadores posteriores,
como Paula Eyman e Heinrich Hacker, revolucionaram essa visão, propondo que a contratransferência, quando bem manejada, é um dos instrumentos mais sensíveis e valiosos do analista. A lógica é a seguinte: os sentimentos que o paciente desperta no analista, seja tédio, irritação, compaixão, ansiedade ou até mesmo atração, não são aleatórios. Muitas vezes, o paciente, de forma inconsciente, está induzindo no analista os mesmos sentimentos que ele próprio não consegue suportar ou que ele habitualmente provoca nas pessoas em sua vida. O analista que se sente constantemente criticado e desvalorizado por um paciente pode estar experienciando, em primeira mão, o funcionamento do superego cruel daquele paciente. O analista que se sente sonolento pode estar captando a defesa do paciente contra um tema de imensa dor ou excitação. O desafio para o analista é o de não atuar com base nesses sentimentos, mas de usá-los como fonte de informação, como um diapasão que ressoa com o mundo interno do paciente. Ele deve se perguntar: por que estou me sentindo assim com esta pessoa, neste momento? O que este sentimento me diz sobre a sua estrutura psíquica? Essa autoanálise constante permite ao analista fazer interpretações muito mais profundas, que não vêm de uma teoria abstrata, mas da própria experiência vivida na relação. A contratransferência nos ensina que a análise é sempre uma relação entre dois inconscientes e que a subjetividade do analista, longe de ser um problema, é uma ferramenta indispensável. 11. A angústia é o sinal de um perigo interno. A psicanálise oferece uma compreensão da angústia, ou ansiedade, que a distingue radicalmente do medo. O medo tem um objeto definido e externo. Temos medo de um cão raivoso, de um assaltante. A angústia, por sua vez, é um afeto difuso, paralisante, um pavor sem um objeto claro. Freud, em sua teoria, propôs que a angústia não é a causa da repressão, mas o seu resultado. Ela é um sinal que o ego emite quando percebe um perigo, mas o perigo fundamental não é externo, e sim interno. A ameaça de que uma moção pulsional do ID, se satisfeita, levaria a uma situação traumática. A angústia paradigmática é a angústia de castração, que não deve ser entendida literalmente. Ela é o temor simbólico da criança, no complexo de Édipo, de que seus desejos agressivos e incestuosos serão punidos com a perda de algo valioso. Mais tarde, essa angústia se transforma no medo do superego, na culpa, no temor de perder o amor dos objetos amados. Portanto, quando sentimos uma angústia avassaladora sem saber porquê, a psicanálise nos sugere que nosso ego está lutando para conter um desejo ou um pensamento que ele considera perigoso. A angústia é o alarme de incêndio que soa para nos avisar de um fogo que arde em nosso próprio porão inconsciente. Esta lição muda nossa relação com a ansiedade. Em vez de vê-la apenas como um estado patológico a ser eliminado com medicação, passamos a encará-la como um sintoma significativo, uma mensagem importante sobre nossos conflitos internos. A pergunta analítica diante da angústia não é como posso parar de sentir isso, mas sim do que esta angústia está tentando me proteger? Qual desejo perigoso está ameaçando vir à tona? Ao seguir o rastro da angústia, podemos chegar ao coração do conflito neurótico, e ao elaborar esse conflito, a angústia, como um alarme que já cumpriu sua função, pode finalmente se dissipar. 12. Todos somos narcisistas, em certa medida. O conceito de narcisismo, na psicanálise, vai muito além do seu uso popular como sinônimo de vaidade ou egoísmo. Freud o descreveu como uma parte essencial da constituição do sujeito. Ele postulou a existência de um narcisismo primário, um estado inicial na vida do bebê em que toda sua energia psíquica, libido, está investida em si mesmo. O bebê é, por assim dizer, o seu próprio mundo. O desenvolvimento saudável envolve a capacidade de, gradualmente, deslocar parte dessa libido do eu para os objetos externos, ou seja, para as outras pessoas. É isso que nos torna capazes de amar. O narcisismo se torna patológico quando, por diversas razões, como uma ferida narcísica, uma humilhação, uma rejeição, o indivíduo retira sua libido dos objetos e a volta massivamente para o seu próprio ego. Este é o narcisismo secundário. O sujeito narcisista tem uma enorme dificuldade de amar verdadeiramente, pois o outro não é visto como um ser separado com suas próprias necessidades, mas como uma extensão de si mesmo, cuja única função é a de admirá-lo e confirmar sua grandiosidade. Por trás da fachada de autoconfiança, no entanto, esconde-se uma autoestima extremamente frágil, que depende da validação externa constante como um viciado depende de sua droga. Compreender o narcisismo nos permite analisar criticamente muitas das patologias da nossa cultura contemporânea. A cultura da selfie, a obsessão com a imagem, a busca incessante por likes e validação nas redes sociais podem ser vistas como manifestações de uma sociedade que incentiva e recompensa traços narcísicos. Pessoalmente,
Esta lição nos convida a examinar a qualidade do nosso próprio amor e de nossas relações. Amamos o outro por quem ele é, em sua alteridade, ou amamos a imagem de nós mesmos que vemos refletida em seus olhos? É um questionamento desconfortável, mas essencial para avaliar a maturidade de nossos afetos. 13. O luto é um trabalho. A melancolia é uma sombra. Em um de seus textos mais poéticos e profundos, Luto e Melancolia, Freud nos oferece uma lição imortal sobre como lidamos com a perda. O luto, ele explica, é a reação normal e saudável à perda de um ente querido ou de uma abstração que o substitua, como a pátria, a liberdade ou um ideal. É um processo extremamente doloroso, no qual o mundo parece pobre e vazio. O trabalho do luto consiste em, pouco a pouco, desligar a energia libidinal de todas as memórias e esperanças ligadas ao objeto perdido. Uma vez que esse trabalho é concluído, o ego se torna livre novamente para investir em novos objetos de amor. A melancolia, que hoje associaríamos à depressão grave, se assemelha ao luto em sua dor e desinteresse pelo mundo, mas se diferencia por um traço marcante, uma perturbação avassaladora da autoestima. O enlutado sente que o mundo está vazio, o melancólico sente que ele próprio está vazio. O melancólico se entrega a um festival de autorrecriminações, acusações e culpas que, muitas vezes, parecem desproporcionais. A genialidade de Freud foi perceber que essas acusações que o melancólico faz a si mesmo eram, na verdade, acusações originalmente dirigidas ao objeto amado que foi perdido ou que o decepcionou. A dinâmica inconsciente da melancolia é a seguinte: em vez de poder expressar sua raiva e sua ambivalência em relação ao objeto perdido, o indivíduo identifica seu próprio ego com o objeto. A sombra do objeto recai sobre o ego. Assim, o ódio que ele sentia pelo outro é agora dirigido, com força total, contra si mesmo. Esta lição é de uma importância clínica e humana imensa. Ela nos ensina que a depressão muitas vezes está ligada a uma raiva não processada, a uma agressividade que não pôde ser dirigida para fora e que se voltou contra o próprio sujeito. A cura, portanto, passa por ajudar o melancólico a desfazer essa identificação e a poder, finalmente, expressar a ambivalência inerente a toda relação de amor. 14. O sintoma é uma mensagem cifrada. A medicina moderna nos ensinou a ver um sintoma como um sinal de uma disfunção orgânica, algo a ser suprimido ou eliminado o mais rápido possível. A psicanálise nos oferece uma visão radicalmente diferente. Um sintoma neurótico, seja uma fobia, uma compulsão, um tique, uma paralisia histérica ou uma enxaqueca psicossomática, não é um defeito sem sentido do sistema. Ele é uma mensagem, uma comunicação cifrada vinda do inconsciente. O sintoma é, nas palavras de Freud, uma formação de compromisso. Isso significa que o sintoma é uma solução engenhosa, ainda que precária e geradora de sofrimento, que o ego encontrou para um conflito psíquico. De um lado, o sintoma realiza, de forma disfarçada e simbólica, um desejo recalcado. Por exemplo, a compulsão de uma mulher por verificar repetidamente se o gás está fechado pode ser a realização de um desejo agressivo inconsciente de que a casa exploda. De outro lado, o próprio sofrimento e a limitação impostos pelo sintoma funcionam como uma punição por esse mesmo desejo, satisfazendo as exigências do superego. O sintoma, portanto, é ao mesmo tempo satisfação e punição. O objetivo da análise não é atacar o sintoma diretamente, como faria uma terapia comportamental. É tratá-lo com respeito, como um hieróglifo a ser decifrado. Através da associação livre, o analista e o paciente buscam desvendar a cadeia de significados ocultos por trás do sintoma, conectando as fantasias, as memórias e aos conflitos inconscientes que lhe deram origem. Uma vez que o conflito é trazido à consciência e elaborado em palavras, o sintoma, tendo entregue sua mensagem, muitas vezes perde sua razão de ser e pode se dissipar. Esta lição nos convida a escutar nosso sofrimento, em vez de apenas tentar silenciá-lo. 15. A sublimação é o destino mais feliz da pulsão. Diante das exigências da civilização, que nos forçam a reprimir a satisfação direta de nossas pulsões sexuais e agressivas, o que podemos fazer com toda essa energia? A psicanálise descreve vários destinos, mas um deles é considerado mais criativo e socialmente produtivo: a sublimação. A sublimação é um mecanismo de defesa pelo qual a energia pulsional é desviada de seu objetivo original, sexual ou agressivo, e canalizada para novas metas, não sexuais e de alto valor cultural. A sublimação está na raiz das maiores criações da humanidade. A curiosidade insaciável do cientista, que disseca a natureza para desvendar seus segredos, pode ser uma sublimação da curiosidade sexual infantil. A paixão do artista, que molda a argila ou as palavras para expressar emoções avassaladoras,
é uma forma de dar um destino socialmente aceito a fantasias e desejos primitivos. O esforço hercúleo do atleta, a dedicação do ativista social, a precisão do cirurgião, todos podem ser vistos como exemplos de sublimação bem-sucedida. É importante notar que a sublimação não é o mesmo que o recalque. No recalque, o desejo é negado e mantido inconsciente, gerando sintomas. Na sublimação, a pulsão não é negada, mas transformada. Ela encontra uma nova via de satisfação que é, ao mesmo tempo, prazerosa para o indivíduo e valorizada pela sociedade. Compreender a sublimação nos permite apreciar a complexa relação entre a nossa natureza animal e as nossas realizações mais elevadas. Ela nos mostra que a cultura não é construída apesar de nossas pulsões, mas por causa delas, através da nossa extraordinária capacidade de transformá-las em algo novo e significativo. Módulo 3. O desenvolvimento da alma e a lógica do desejo. 16. Precisamos de um objeto transicional para suportar a realidade. Winnicott. O psicanalista inglês Donald Winnicott, com sua sensibilidade única para os fenômenos da primeira infância, nos deu um conceito de uma beleza e profundidade imensas, o objeto transicional. Ele observou que muitos bebês, por volta dos 4 a 12 meses, desenvolvem um apego intenso por um objeto específico, um canto de um cobertor, um ursinho de pelúcia, um pedaço de tecido. Este não é um objeto qualquer. Ele é a primeira possessão não-eu do bebê, e sua função é crucial para o desenvolvimento psíquico. O objeto transicional não é percebido pelo bebê nem como uma parte de si mesmo, como seria uma alucinação, nem como uma parte da realidade externa objetiva, como a mãe o percebe. Ele habita uma área intermediária de experiência, um espaço potencial entre o eu e o outro, entre a subjetividade e a objetividade. Sua função é a de consolar o bebê e de ajudá-lo a lidar com a ansiedade da separação, especialmente na ausência da mãe. O objeto, macio e com cheiro familiar, é um símbolo da mãe, mas um símbolo que o bebê pode controlar, o que lhe confere um senso de poder e segurança. Winnicott argumenta que esta área intermediária de experiência, inaugurada pelo objeto transicional, nunca é abandonada. Pelo contrário, ela se expande ao longo da vida para se tornar o espaço onde toda a cultura humana acontece. O brincar, a arte, a religião, a criatividade, a própria fruição da vida, tudo isso ocorre neste espaço potencial. Quando nos perdemos em um livro, em um filme ou em uma peça musical, estamos, de certa forma, em um espaço transicional. Esta lição nos ensina que a nossa capacidade de sermos criativos e de encontrarmos sentido na vida depende da nossa habilidade de habitar este espaço lúdico entre a nossa realidade interna e o mundo objetivo. 17. O objetivo não é ser uma mãe perfeita, mas suficientemente boa. Winnicott. Em uma de suas contribuições mais libertadoras, Winnicott demoliu o mito da mãe perfeita e a culpa que ele impunha. Ele introduziu o conceito de mãe suficientemente boa, argumentando que a perfeição, na maternagem, não só é impossível como também é indesejável para o desenvolvimento saudável da criança. No início, a mãe suficientemente boa se adapta quase perfeitamente às necessidades do bebê, criando uma ilusão de onipotência, a sensação de que o mundo, o seio, aparece magicamente no momento em que ele é desejado. Contudo, a tarefa crucial da mãe suficientemente boa é, gradualmente, começar a falhar. Suas pequenas e inevitáveis falhas, o atraso em responder ao choro, a incapacidade de adivinhar perfeitamente a necessidade do bebê, não são erros, mas presentes. Essas falhas não traumáticas introduzem a criança ao princípio da realidade. Elas rompem a ilusão de onipotência e permitem que o bebê comece a diferenciar o eu do não-eu, a perceber que existe um mundo externo que não está sob seu controle mágico. É através dessas pequenas frustrações que a criança desenvolve a capacidade de tolerar a espera, de se tornar criativa na busca por soluções e de construir um eu resiliente. Esta lição tem implicações que vão muito além da maternidade. Ela é uma profunda reflexão sobre o que significa cuidar e amar de forma genuína. Significa que o amor perfeito não é aquele que elimina todo o sofrimento e toda a frustração do outro, mas aquele que oferece um ambiente seguro, holding, onde o outro pode aprender a lidar com suas próprias dificuldades. Seja em uma relação amorosa, em uma amizade ou na educação, ser suficientemente bom é muito mais terapêutico do que tentar ser perfeito. É permitir que o outro cresça através dos desafios, sabendo que tem uma base segura para a qual retornar. 18. Aprendemos a amar integrando o ódio. Melanie Klein. A psicanalista Melanie Klein, que ousou aplicar a psicanálise ao mundo pré-verbal dos bebês, nos ofereceu uma visão sombria, mas profundamente iluminadora, sobre as origens do amor e do ódio. Ela postulou que o psiquismo infantil opera,
inicialmente, no que ela chamou de posição esquizoparanoide. Diante de ansiedades primitivas avassaladoras, o principal mecanismo de defesa do bebê é a cisão, splitting. Ele divide seus objetos, principalmente o seio materno, em partes: um seio bom, idealizado, que gratifica e nutre, e um seio mau, persecutório, que frustra e ameaça. Ele projeta sua própria agressividade neste seio mau, vivendo em um estado paranoide de medo da retaliação. O passo crucial no desenvolvimento emocional é a transição para a posição depressiva. Isso ocorre quando o bebê começa a perceber que o seio bom e o seio mau não são objetos separados, mas aspectos da mesma pessoa inteira, a mãe. Com essa percepção, surge um novo tipo de angústia, a angústia depressiva. O bebê sente uma culpa imensa por seus próprios ataques de ódio e suas fantasias destrutivas dirigidas à mãe, que ele agora reconhece como sendo também objeto do seu amor. É o medo de ter danificado ou destruído a pessoa amada. É a partir desta culpa que nasce a capacidade de reparação, o desejo de consertar e de cuidar do objeto amado. Para Klein, é somente aqui que o amor verdadeiro, a preocupação genuína com o outro como um ser separado, se torna possível. Esta lição nos ensina que o amor maduro não é a ausência de ódio ou de ambivalência, mas a capacidade de integrar esses sentimentos. Amamos plenamente não quando idealizamos o outro, mas quando reconhecemos como um ser completo, com suas falhas e virtudes, e quando nos responsabilizamos por nossa própria agressividade na relação, buscando constantemente a reparação. 19. Nosso eu nasce de um engano no espelho, Jacques Lacan. O psicanalista francês Jacques Lacan, em seu famoso Retorno a Freud, propôs uma releitura que enfatiza a linguagem e a estrutura. Um de seus conceitos mais icônicos é o estádio do espelho, que descreve um momento fundamental na formação do eu, ocorrendo entre os 6 e 18 meses de vida. Antes desse estágio, a criança vivencia a si mesma como um corpo em pedaços, uma coleção de sensações motoras e perceptivas desorganizadas. No estádio do espelho, ao ver sua imagem refletida, ela, pela primeira vez, apreende uma imagem unificada e total de si mesma. Essa experiência é acompanhada por uma reação de júbilo. A criança se alegra ao reconhecer aquela imagem como sendo sua. No entanto, Lacan enfatiza que este momento de reconhecimento é, simultaneamente, um momento de desconhecimento ou alienação. O eu, o moi, se constitui a partir de uma imagem que é externa, que está lá fora, no espelho. A identidade do sujeito é fundada em uma alteridade. O eu que pensamos ser é, desde sua origem, uma imagem, uma ficção, um ideal que nunca corresponde perfeitamente à experiência fragmentada do nosso ser. Esta lição tem consequências profundas para a nossa compreensão da identidade. Ela nos mostra que o nosso ego, que tanto prezamos como o centro do nosso ser, é fundamentalmente uma construção imaginária, alienante. Passaremos o resto da vida tentando alcançar essa imagem idealizada de nós mesmos, tentando fazer nosso ser coincidir com essa imagem unificada que o espelho nos prometeu. Essa busca está fadada ao fracasso e é a fonte de muito do nosso sofrimento narcísico. O estádio do espelho nos ensina que a pergunta "quem sou eu?" não pode ser respondida olhando para dentro, pois o nosso eu foi, desde o início, constituído por um olhar de fora. 20. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, Lacan. Dando um passo adiante em sua releitura, Lacan propôs uma de suas teses mais famosas e complexas. O inconsciente não é, como na visão popular, um porão caótico e pré-verbal de instintos selvagens. O inconsciente, para Lacan, é precisamente estruturado, e sua estrutura é a mesma da linguagem. Ele argumenta que os mecanismos do trabalho do sonho que Freud descobriu, a condensação e o deslocamento, são homólogos às duas figuras de linguagem fundamentais descritas pelo linguista Roman Jakobson, a metáfora e a metonímia. A condensação, que funde várias ideias em uma única imagem no sonho, opera como uma metáfora, uma substituição de um significante por outro. O deslocamento, que move a ênfase de um elemento importante para outro trivial, opera como a metonímia, uma conexão de um significante a outro por contiguidade. Isso implica que o inconsciente é uma cadeia de significantes, uma rede de palavras e representações, e que o sujeito do inconsciente é, na verdade, um efeito dessa cadeia. Nós não falamos a linguagem nos fala. Esta lição revoluciona a prática da análise. O trabalho do analista não é mais o de um arqueólogo que escava em busca de um trauma pré-verbal perdido. Ele é, antes, um linguista que escuta atentamente o discurso do paciente. O foco está nos significantes que se repetem, nos lapsos, nos trocadilhos, nas ambiguidades, nos furos da narrativa.
É nesses pontos de tropeço da linguagem que o inconsciente se manifesta e que a verdade do desejo do sujeito pode ser ouvida. A cura, para Lacan, vem através da fala, da possibilidade de o sujeito ressignificar a cadeia de significantes que determina sua história e seu sofrimento. 21. A lei do pai simbólico funda a sociedade, Lacan. Seguindo a trilha do Édipo freudiano, Lacan formaliza a função paterna através do conceito do nome do pai. É crucial entender que ele não se refere ao pai real, a pessoa de carne e osso. O nome do pai é uma função simbólica, um significante fundamental que representa a lei, a ordem cultural e a interdição. É a instância que se interpõe na relação dual e imaginária entre a mãe e a criança, barrando o desejo da mãe de fazer da criança o seu falo, o objeto que a completaria, e barrando o desejo da criança de ser esse objeto. A intervenção do nome do pai é o que permite à criança sair dessa fusão narcísica e se inscrever na ordem simbólica, na cultura, na linguagem. Ao introduzir a proibição do incesto, o pai simbólico inaugura o mundo do desejo, que é, por definição, um desejo que nunca pode ser plenamente satisfeito, pois seu objeto original, a mãe, está para sempre interditado. É essa lei que estrutura o psiquismo, que nos permite ter um lugar no mundo social e que organiza o nosso desejo em torno de uma falta fundamental. Para Lacan, a falha severa nesta operação simbólica, o que ele chama de foraclusão do nome do pai, ou seja, sua rejeição radical da ordem simbólica, estaria na base da estrutura psicótica. O psicótico é aquele para quem o significante da lei não se inscreveu, deixando à mercê de um gozo não regulado e de uma relação com a linguagem que não é mediada pela metáfora paterna, o que resulta em fenômenos como o delírio. Esta lição nos mostra que a nossa sanidade e a nossa participação na vida social dependem da internalização de uma lei simbólica que, ao mesmo tempo que nos limita, é o que nos constitui como sujeitos desejantes. 22. Nosso desejo é sempre o desejo do outro, Lacan. Esta é, talvez, a formulação lacaniana mais desafiadora para o nosso senso comum de autonomia. A psicanálise nos ensina que o desejo não é algo que brota espontaneamente de dentro de nós, como uma expressão autêntica do nosso ser mais íntimo. Lacan radicaliza essa ideia ao afirmar que o desejo do homem é o desejo do outro. Esta frase enigmática tem um duplo sentido, e ambos são cruciais. Primeiro, desejamos ser o objeto do desejo do outro. Desde o início, o bebê busca ser reconhecido, amado, desejado pela mãe, o primeiro grande outro. Nossa vida se torna uma busca constante por esse reconhecimento, por ocupar esse lugar de objeto precioso no desejo de outra pessoa, seja um parceiro amoroso, um chefe ou a sociedade como um todo. Queremos ser desejados. Segundo, e de forma ainda mais sutil, nós aprendemos a desejar ao observar o que o outro deseja. O objeto do nosso desejo não é o bem em si, mas o bem enquanto desejado por outro. É por isso que o marketing funciona, que a moda existe, e que muitas vezes só passamos a desejar algo quando vemos que outra pessoa o possui e o valoriza. Esta lição desmantela completamente o mito do desejo original e autônomo. Ela revela que estamos todos presos em uma teia de desejos miméticos e de buscas por reconhecimento. É por isso que a satisfação de um desejo raramente nos traz a paz duradoura que esperávamos. Pois, uma vez que obtemos o objeto, percebemos que o que realmente buscávamos não era o objeto em si, mas o reconhecimento que ele prometia nos dar. E essa busca pelo que o outro quer de nós, e pelo que o outro deseja, é, por definição, infinita. Módulo 4. A prática, a crítica e o propósito da análise. 23. A fala cura, a associação livre. No coração da prática psicanalítica, encontra-se uma regra fundamental, uma única instrução dada ao paciente. Diga tudo o que lhe vier à mente, sem qualquer tipo de filtro, crítica ou censura. Não importa quão trivial, embaraçoso, ilógico ou ofensivo o pensamento possa parecer, ele deve ser verbalizado. Este método, a associação livre, é a ferramenta que permite que o inconsciente se manifeste. Ele é baseado na premissa determinista da psicanálise. Na vida psíquica, nada é por acaso. Ao suspender a censura consciente, o paciente permite que as conexões ocultas entre seus pensamentos, memórias e sentimentos venham à tona. Uma palavra puxa a outra, uma imagem se conecta a uma lembrança, um lapso revela um desejo. É um processo que muitas vezes surpreende o próprio paciente, que se vê dizendo coisas que não sabia que pensava. A fala, na análise, não é apenas um relato sobre os acontecimentos da vida, ela é o próprio acontecimento. É o palco onde o inconsciente atua. A lição transformadora aqui é sobre o imenso poder curativo da palavra. Em um mundo que privilegia a imagem e a ação, a psicanálise reafirma o valor da verbalização. Dar nome a um sentimento,
articular uma fantasia, contar uma história reprimida, tudo isso tem um efeito material sobre o nosso sofrimento. Ao colocar o conflito em palavras, nós o retiramos do registro do sintoma mudo e o trazemos para a ordem simbólica, onde ele pode ser examinado, ressignificado e elaborado. A cura pela fala não é mágica. É o resultado do trabalho árduo de tecer, com as palavras, uma nova narrativa para nossa própria história. 24. A escuta é uma arte, a atenção flutuante. Se a associação livre é a tarefa do paciente, a atenção flutuante é a disciplina do analista. É a contrapartida necessária, o modo de escuta específico que a psicanálise exige. O analista, ao ouvir o discurso do paciente, deve se esforçar para não privilegiar nenhum elemento em detrimento de outro. Ele não deve se concentrar em procurar o trauma, em resolver o problema ou em lembrar de todos os detalhes. Pelo contrário, ele deve permitir que sua própria atenção flutue, escutando de maneira uniforme e desprendida. Esta postura de escuta permite ao analista captar o que não está no conteúdo explícito da fala, mas em sua forma: as repetições, as contradições, os silêncios, a musicalidade, os lapsos. Ele escuta com o seu terceiro ouvido, o ouvido do seu próprio inconsciente. Ao deixar sua mente vagar, ele se torna mais receptivo às associações inesperadas e às ressonâncias que o discurso do paciente provoca em si mesmo. É uma escuta que não busca a coerência lógica, mas que se abre para a lógica do inconsciente. Esta lição nos ensina um novo modo de nos relacionarmos com a fala do outro, que pode ser aplicado muito além do consultório. Em um mundo de comunicação rápida e de debates reativos, onde geralmente ouvimos apenas para formular nossa resposta, a atenção flutuante nos convida a uma escuta genuinamente aberta. É a arte de silenciar nosso próprio ruído interno para poder realmente ouvir a complexidade, a ambivalência e a verdade oculta no discurso da outra pessoa. É uma prática de respeito profundo pela subjetividade alheia. 25. O analista não é um juiz nem um conselheiro, a neutralidade. A neutralidade do analista é um dos princípios técnicos mais importantes e, frequentemente, mais mal interpretados da psicanálise. Ser neutro não significa ser frio, distante, robótico ou desumano. A neutralidade analítica é uma postura ética e técnica específica que consiste em abster-se de impor ao paciente os próprios valores, crenças, ideais e, principalmente, os próprios conselhos. O analista se recusa a dizer ao paciente o que ele deve fazer. Essa abstinência tem uma função crucial. Primeiramente, ela cria um ambiente de segurança onde o paciente se sente livre para expressar seus pensamentos e desejos mais proibidos, sem medo do julgamento moral. Em segundo lugar, e mais importante, a neutralidade permite que o fenômeno da transferência se desenvolva da forma mais pura possível. Se o analista se posiciona, ele oferece ao paciente algo real para se agarrar, contaminando a projeção. Ao permanecer como uma tela em branco ou um espelho, ele força o paciente a confrontar o fato de que os sentimentos que ele dirige ao analista vêm de dentro de si mesmo, de sua própria história. Para o paciente, que muitas vezes chega à análise buscando respostas e direções, essa postura pode ser inicialmente frustrante. Ele quer que o analista, a figura do suposto saber, lhe dê a solução. No entanto, a recusa do analista em ocupar esse lugar é o que possibilita a verdadeira transformação. A lição da neutralidade é que a psicanálise não busca guiar o paciente, mas sim devolver-lhe a responsabilidade por seu próprio desejo e por suas próprias escolhas. O objetivo não é fornecer um mapa, mas ajudar o paciente a construir sua própria bússola. 26. A análise é interminável, em teoria. Em um de seus últimos e mais melancólicos ensaios, Análise Terminável e Interminável, Freud chega a uma conclusão um tanto pessimista, mas profundamente honesta. Ele questiona a própria possibilidade de uma cura definitiva através da análise. A experiência lhe mostrou que, mesmo após uma análise bem-sucedida, os conflitos podem ser reativados e os sintomas podem retornar. O inconsciente, ele conclui, é inesgotável, e a luta entre as pulsões e as defesas do ego é uma batalha que dura a vida inteira. A análise, portanto, é teoricamente interminável. Isso não significa que o tratamento formal deva durar para sempre. Significa que o seu objetivo não é o de alcançar um estado utópico de ausência de conflito, uma felicidade ou normalidade plenas. O objetivo é mais modesto e, ao mesmo tempo, mais profundo. Analisar os conflitos do paciente até o ponto em que ele possa reconhecer e lidar com eles por conta própria, transformando o processo analítico em um processo de autoanálise contínua. Esta lição é um poderoso antídoto para as promessas de cura rápida e total da nossa cultura terapêutica contemporânea. A psicanálise nos ensina que o sofrimento, o conflito e a neurose não são doenças a serem erradicadas,
mas partes constitutivas da condição humana. O que uma boa análise pode oferecer não é o fim do sofrimento, mas um aumento da nossa capacidade de suportá-lo, de encontrar sentido nele e de transformá-lo em algo criativo. É a transição de um sofrimento paralisante para uma infelicidade mais comum, e a aquisição de uma liberdade para continuar a luta com mais consciência e recursos. 27. A civilização nos deixa doentes. O mal-estar na civilização. A psicanálise não se limita ao divã. Ela oferece uma poderosa lente para a crítica da cultura. Em sua obra-prima sociológica, O Mal-Estar na Civilização, Freud estende sua teoria do conflito psíquico individual para toda a sociedade. Ele argumenta que existe uma oposição fundamental e irreconciliável entre as demandas da pulsão individual e as exigências da vida civilizada. A civilização, para garantir a segurança e a ordem, exige que cada indivíduo renuncie a uma parte significativa da sua liberdade pulsional, especialmente no que tange à agressividade e à sexualidade. Essa renúncia é o preço que pagamos para viver juntos. Nós trocamos uma parcela de felicidade por uma parcela de segurança. A agressividade é controlada pela internalização da culpa, através do superego, que passa a vigiar e a punir o ego constantemente. A sexualidade é restrita às suas formas genitais e monogâmicas. O resultado é um mal-estar crônico e inescapável. Estamos sempre frustrados, pois nossas pulsões nunca são plenamente satisfeitas, e sempre culpados, pois nosso superego nunca está satisfeito com nossa conduta. Esta é uma das lições mais sombrias de Freud. Ele argumenta que o progresso tecnológico e material não aumenta nossa felicidade, pois não resolve este conflito fundamental. Pelo contrário, muitas vezes ele apenas aumenta as exigências e as pressões da civilização, gerando novas formas de mal-estar. A psicanálise nos mostra que a busca por uma sociedade sem conflitos e perfeitamente feliz é uma utopia perigosa. O sofrimento não é um acidente na civilização, é o seu produto necessário e estrutural. 28. A religião é uma ilusão consoladora, o futuro de uma ilusão. Aplicando seu método crítico à religião, Freud a analisa não por seu valor de verdade, mas por sua função psicológica. Em O Futuro de uma Ilusão, ele a descreve como uma neurose obsessiva coletiva da humanidade, uma grandiosa tentativa de cumprir nossos desejos mais antigos e profundos. A religião, para Freud, nasce do sentimento de desamparo infantil. Diante das forças esmagadoras e indiferentes da natureza, doenças, catástrofes, a morte e das crueldades da civilização, nós projetamos nos céus a figura de um Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ama, nos protege e que dará um sentido para o nosso sofrimento. As doutrinas religiosas, portanto, não devem ser avaliadas como afirmações sobre a realidade, mas como ilusões. Uma ilusão, para Freud, não é necessariamente um erro, embora possa ser, mas uma crença que é fortemente motivada por um desejo. Acreditamos em Deus não porque há evidências, mas porque desejamos que haja um. A religião nos oferece um imenso consolo. Ela nos promete justiça em uma vida futura, nos dá regras morais que nos poupam do trabalho de pensar por nós mesmos e nos assegura que não estamos sozinhos no universo. No entanto, Freud argumenta que este consolo tem um preço alto. Ele nos mantém em um estado de infantilismo intelectual e moral. Ele defende que a humanidade, para atingir a maturidade, precisa abandonar essas ilusões, por mais reconfortantes que sejam, e encarar a realidade com as únicas ferramentas que temos, a razão e a ciência, que ele chama de logos. Ele reconhece que uma vida sem as muletas da religião é mais difícil e desamparada, mas acredita que é a única vida digna de um ser humano adulto, uma vida baseada na coragem de enfrentar a realidade como ela é. 29. Psicanálise não é autoajuda. Em uma era saturada pela cultura da autoajuda, com suas promessas de felicidade em 5 passos, de otimização da performance e de eliminação do pensamento negativo, a psicanálise se ergue como uma alternativa radical e, por vezes, austera. A 29ª lição é uma advertência fundamental. A psicanálise não tem como objetivo fazer você se sentir bem. Na verdade, em muitos momentos, um processo analítico bem-sucedido fará você se sentir consideravelmente pior, pois o forçará a confrontar verdades dolorosas, desejos vergonhosos e as ilusões que sustentam sua vida. A autoajuda busca, em geral, fortalecer as defesas do ego, oferecendo técnicas para controlar a ansiedade, aumentar a autoestima ou pensar positivamente. A psicanálise, ao contrário, busca analisar e, por vezes, enfraquecer essas defesas, para que o material recalcado possa vir à tona e ser elaborado. A autoajuda quer remover o sintoma. A psicanálise quer entender o seu significado. A autoajuda promete uma solução.
A psicanálise promove a capacidade de formular perguntas mais complexas e de tolerar a ausência de respostas fáceis. A transformação que a psicanálise oferece não é a de uma felicidade superficial e constante, mas a de uma liberdade psíquica. É a liberdade que vem de conhecer as correntes que nos prendem aos nossos padrões de repetição. É a capacidade de sofrer de forma mais madura, de transformar a dor paralisante da neurose em uma infelicidade comum, que faz parte da vida. É parar de tentar ser outra pessoa, um ideal de perfeição, e se tornar um pouco mais quem você realmente é, com todas as suas falhas, contradições e potências. 30 a amar e trabalhar. Após uma jornada por 30 lições que exploraram os recantos mais complexos e sombrios da alma humana, o inconsciente, as pulsões, o Édipo, a angústia, o mal-estar, a lição final da psicanálise, atribuída a Freud, nos surpreende com sua simplicidade e sua profunda sabedoria humanista. Quando questionado sobre qual seria a definição de uma vida psicologicamente saudável, de uma pessoa normal, sua resposta teria sido sucinta: Leben und arbeiten. Amar e trabalhar. Esta não é uma fórmula simplista. Cada um desses verbos carrega o peso de todo o desenvolvimento psíquico que exploramos. Amar implica a capacidade de sair do nosso narcisismo, de investir nossa libido em um objeto externo, de reconhecer a alteridade do outro, de tolerar a ambivalência, de integrar o amor e o ódio, e de estabelecer laços íntimos e duradouros. É o resultado bem-sucedido da jornada que vai do autoerotismo à escolha de objeto. Trabalhar, por sua vez, não se refere apenas a ter um emprego. Refere-se à capacidade de sublimação, de canalizar nossa energia pulsional para uma atividade criativa e produtiva que tenha um lugar no mundo social, que nos conecte à realidade e que nos dê um senso de propósito e de contribuição. É a nossa capacidade de transformar nossa energia interna em algo concreto no mundo externo. Juntas, a capacidade de amar e a capacidade de trabalhar representam os dois grandes eixos que conectam o indivíduo ao mundo, o eixo do afeto e o eixo da realidade. São, em última instância, a bússola que aponta para uma vida que valeu a pena. Síntese e reflexão final, chegamos ao fim da nossa jornada épica pelas 30 lições fundamentais da psicanálise. Partimos da revolucionária descoberta do inconsciente, mergulhamos nas pulsões que nos movem e nos mecanismos que nos defendem. Viajamos pela paisagem dos sonhos, desvendamos o drama edípico que funda nossa capacidade de amar e mapeamos a geografia da mente em id, ego e superego. Através dos olhos de Winnicott, Klein e Lacan, revisitamos nossa infância, compreendendo como os primeiros laços, os primeiros medos e os primeiros espelhos constroem quem somos. E, por fim, exploramos a prática e a ética da análise, sua crítica incisiva da civilização e sua recusa em oferecer consolo fácil, culminando na sabedoria profunda e simples de amar e trabalhar. A grande metalição que esta travessia nos oferece é a de que a psicanálise é, fundamentalmente, uma escola de escuta. Ela nos ensina a ouvir o que não é dito, a prestar atenção aos detalhes insignificantes, a desconfiar das nossas certezas mais óbvias e a tratar nossa própria vida interior com a seriedade de um texto sagrado a ser decifrado. O andarilho que se aventura por este caminho aprende que o território mais exótico, mais perigoso e mais recompensador a ser explorado não está em continentes distantes, mas nos estratos desconhecidos de sua própria alma. A psicanálise nos devolve a dignidade de sermos seres complexos, contraditórios e profundos, em um mundo que cada vez mais nos exige a simplicidade de um perfil ou de um algoritmo. Portanto, este curso não se encerra como um ponto final, mas como uma porta que se abre. A psicanálise não nos entrega a chave da felicidade, mas nos oferece algo talvez mais valioso, as ferramentas para construir um sentido próprio, mesmo em meio ao sofrimento inevitável da existência. Ela é um convite à coragem. A coragem de não desviar o olhar de nossas próprias sombras, de suportar a ambiguidade de nossos sentimentos e de nos responsabilizarmos por nossos desejos. Pois é somente nesta jornada honesta e, por vezes, dolorosa para dentro de nós mesmos que podemos esperar encontrar a liberdade autêntica de, enfim, amar e trabalhar.